Olá, minha gente! Sextou, hein? Sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. O Papo de Redação está no ar na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que repercute as principais notícias do dia. Hoje a gente tem notícias aqui de polícia, de política, de cultura, de esporte. O cardápio está um pouco variado aqui, né, para a gente falar sobre esses assuntos. E eu sou o Lucas Lucchesi, me apresentando aqui como o comandante dessa nave chamada Papo de Redação. Participe conosco enviando o seu comentário aí na seção de comentários do canal da Folha no YouTube e também no nosso zap, o 999715300. Também siga as nossas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e, claro, aqui no próprio YouTube. Vamos lá, gente, vamos começar agora falando sobre justiça eleitoral, né? Porque a presidente do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Roraima, a desembargadora Elaine Bianchi, marcou para o dia 7 de agosto a continuidade do julgamento da ação que pede a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. Ele é acusado de distribuir cestas básicas a 50 mil famílias em 2022, um ano eleitoral. Até o momento, há 2 votos pela cassação do governador, pela perda de mandato dele, enquanto que há 1 voto pela extinção do processo. O julgamento deve ser tomado com a palavra do juiz Ataliba Moreira, que foi o autor do último pedido de vistas, que foi concedido de forma coletiva ao pleno do tribunal. Em despacho proferido hoje, Elaine Bianchi cita que, após as vistas, a corregedora do TRE, a desembargadora Tânia Vasconcelos, ela pediu uma oitiva do Ministério Público Eleitoral sobre esse pedido de vistas, o que foi acolhido pelo relator da ação, o juiz federal Felipe Bouzada Flores Viana. Com isso, como não havia mais um pedido de prorrogação dessa análise toda aí, o julgamento foi marcado, a continuidade do julgamento foi marcada para esse dia 7 de agosto. O julgamento foi iniciado, como a gente lembra aqui, no dia 30 de maio, já foi suspenso por 2 vezes após pedidos de vista. E a gente lembra aqui também que na primeira sessão, o relator do processo opinou pela cassação de Denário e pediu novas eleições porque segundo ele, havia a existência de abuso econômico do governador em 2022. O voto foi acompanhado pela juíza Joana Sarmento. O desembargador Almiro Padilha retirou o voto favorável à cassação após o pedido de vistas do juiz Francisco Guimarães. E o que acontece? Esse pedido de vistas, na primeira ocasião, suspendeu o julgamento pela primeira vez. A audiência foi retomada em 26 de junho com o voto vista do juiz, que solicitou a extinção do processo, no caso, o juiz Francisco Guimarães, ele solicitou a extinção do processo com resolução de mérito por decadência da ação. O juiz alegou que o vice-governador Edilson Damião não foi citado nos autos, embora fosse integrante de uma chapa una e indivisível para cargo majoritário. Com isso, o juiz Ataliba Moreira pediu vistas do processo para refletir o parecer do colega sobre essa situação aí e, na oportunidade, alegou que é preciso ter cautela, cuidado na análise do caso em virtude de sua gravidade, uma vez que o TRE já aprovou as contas da chapa de Denário e Edilson Damião. A denúncia contra Antônio Denário foi protocolada em maio de 2022 pelo Diretório Estadual do Partido Avante e também cita a cunhada de Denário, a secretária estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares. O partido alega que o governo estadual unificou os projetos sociais, Renda Cidadã e Cesta da Família com objetivo eleitoreiro. A defesa do governador nega essa acusação e afirma que os programas foram apenas unificados. Os advogados de Denário, inclusive, tentaram extinguir essa ação perante o tribunal sob a alegação de que o Avante não tinha prestado contas, o que essa tese, na verdade, ela acabou sendo rejeitada por unanimidade dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Falando agora de polícia, veja bem, a criança que foi baleada
uma distribuidora durante um tiroteio que aconteceu lá, que inclusive haveria uma tentativa de homicídio a uma pessoa que estava nessa distribuidora, um crime que aconteceu no início desse mês. Acabou que essa criança ela ficou paraplégica. E a Marília Mesquita, que está acompanhando essa situação toda, fala pra gente sobre a situação. Infelizmente, tem uma criança pagando o pato, né? Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Isso mesmo, é uma menina de 5 anos que ela ficou paraplégica após ela ter sido baleada. E esse caso ele aconteceu no dia 2 de julho, em uma distribuidora de bebidas lá no bairro Santa Teresa. Além dessa criança, outros 2 homens de nacionalidade venezuelana, eles também foram baleados. Um dos homens, ele foi baleado no tornozelo e o outro no braço e na perna. E essa menina, ela foi atingida aí com 5 tiros. Nossa. Entre os disparos, um deles atingiu o tórax dela. E essa bala, ela está alojada ainda no corpo dessa menina. Ainda tá. Isso. E por conta disso, isso está ocasionando aí uma hemorragia e por conta disso, né, tá tardando aí a cirurgia. Uhum. Ela tá internada no Hospital Santo Antônio, ela segue entubada. Uhum. Já tentaram fazer a extubação dela, porém não deu certo, e aí ela já tá aí na 3ª vez sendo entubada. Ela tá em estado estável, porém grave. Então ela segue lá internada. Hoje fazem 19 dias desse crime, e até o momento ninguém foi preso e a Polícia Civil ainda não divulgou o motivo desse tiroteio que aconteceu lá nessa distribuidora. Nossa, é isso que eu ia te perguntar. Se tinha algum tipo de solução. Então, até agora, quem está envolvido nesse crime está impune até o momento, né? Exatamente. A Polícia Civil ela ainda não divulgou pra gente, nós já questionamos também a Polícia Civil Uhum. sobre se eles já tinham algum suspeito, a motivação desse crime. E na época, né, no início do mês, quando nós fizemos essa matéria, a Polícia Civil ela informou que a Delegacia Geral de Homicídios ela estava realizando diligências para localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso, a motivação por esse crime não foi divulgada. Uhum. E essa criança segue lá internada em estado grave, entubada e com essa bala alojada no corpo. Nossa solidariedade aí à família, né, que vai ter que lidar com esse problema, infelizmente, pro resto da vida. Mas pela informação que você tem, mas pelo menos ela tá reagindo bem a essa recuperação. O que você tem A mãe dela isso? informou pra gente que ela não consegue respirar sem a ajuda dos equipamentos. Uhum. Então, por conta disso que ela tá entubada, o diagnóstico dela de estar paraplégica também já foi informado pelos médicos para a família. E a mãe dela, ela tá muito indignada, muito revoltada, com razão também. Com certeza. E ela disse o seguinte, que não é justo que a filha dela, uma criança, pague por esse crime, que não se sabe a causa, o motivo, quem são os culpados, nem por que eles fizeram isso. Lamentável, realmente lamentável. Gente, a gente está vivendo um momento muito difícil aqui, muitos crimes acontecendo e muita gente inocente pagando pato realmente, né, por conta da irresponsabilidade, né, da falta de amor ao próximo. A verdade é essa, né? E no dia desse caso, ela foi encaminhada primeiramente para o HGR. Por conta da logística, essa menina foi levada primeiro para o HGR, onde ela recebeu os primeiros socorros. Depois ela está estabilizada, ela foi levada para o Hospital da Criança. A suspeita, nesse primeiro momento, é que ela já poderia ficar paraplégica, porque um dos disparos atingiu as costas dela. Uhum. Então, essa daí já era uma possibilidade. E eu falei que eu não queria ter que voltar aqui para noticiar que essa menina estava paraplégica, mas como infelizmente, né, nem todos os nossos desejos eles podem ser atendidos. Uhum. E aí eu tô vindo aqui para noticiar isso, que essa menina tá paraplégica. Lamentável, gente. A gente fica sem palavras, né? Uma situação como essa. Tá bom, Marília. Obrigado aí pelas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso aí. Valeu, Lucas. Até a próxima. Bom final de semana para vocês aí. Se comportem. É. E é isso. Até segunda. Até segunda. Bem, minha gente, estou aqui com o José Magno, que ele vai falar sobre um documentário que retrata o desafio das mulheres mototaxistas.
Fala pra gente, Zé Magno. Seja Isso aí, bem-vindo. é uma produção roraimense. Esse documentário ele foi gravado durante a pandemia. E assim, a antropóloga que produziu esse documentário, ela conta que durante a pandemia muitas pessoas se viram sem opção na hora de trabalhar e encontraram na atividade de mobilidade urbana, no mototáxi, uma opção de sustento. E aí Uhum. ela entra dentro do contexto de pandemia, falar das mulheres que são mototáxi, porque querendo ou não uma atividade dominada por É homens. verdade. Então ela fala dos desafios, do preconceito, dos riscos de estar à noite circulando pela rua levando passageiros. É uma história assim, são 21 histórias, contam a história das 21 mulheres mototaxistas aqui de Boa Vista. E é uma história, é um documentário de impacto, né? Vai contar aí os desafios dessas mulheres. Eu acho que vale a pena conferir. É um documentário que, na verdade, é tipo um filme, né? Ou é uma série? É um curta, tem 20 minutinhos. Ah, tá. Uhum. Poxa, 20 minutinhos pra caber 21 histórias. Exatamente. Então a pessoa, pô, imagina o trabalho aí que deve ter tido Uhum. pra encaixar tudo isso, né? Falando ainda sobre produção, cultura também, né? Você é o cara da agenda cultural aqui no Isso podcast. mesmo. Fala pra gente o que é novidade, o que tem de bom pra esse final de Vamos lá. semana. Primeiro que a agenda cultural está em novo formato. A gente Olha ele aí. publicava ela como se fosse uma matéria. E aí, como as pessoas que acessam a agenda cultural estão mais nas redes sociais do que, de fato, lendo matérias, a gente adaptou a nossa agenda cultural. E agora ela está no nosso Instagram, vai sair no nosso Instagram toda sexta-feira, com a programação, aquela seleção de programação que a gente já faz por aqui pela Folha de Boa Vista. Quem não acessou ainda o Instagram, dá um spoiler aí. Exatamente. Quem não acessou ainda, se acessar, vai encontrar muito sertanejo, muito pagode com atração nacional, a vibezinha do Bom Café, que a gente sempre fala aqui. Tem o arraial beneficente do Anjos de Luz, Uhum. tá ali arrecadando verbas para pagar as dívidas da associação, que em 2022 a associação ela hospedou 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas. Então aí você imagina que é uma associação, uma entidade, que ela sem fins lucrativos e precisa se sustentar. Então esse teve destaque na nossa agenda cultural por ser realmente uma questão de função social que a Anjos de Luz tem aí em Boa Vista. Em Roraima, como todo. Exatamente. Vai ser quando o Arraial? Vai ser nesse sábado, dia 22, a partir das 4 horas. Eles vão estar vendendo uma cartela de bingo beneficente. O número de contato para adquirir a cartela tá lá na nossa agenda cultural. É só ir lá no nosso Instagram conferir, @FolhaBV. Destaca pelo menos mais uma coisa aí que tá na agenda cultural que o pessoal vai gostar. Tá, a gente tá com uma cantora de pagode, a Dilly. Ela veio do Rio de Janeiro, tá aí fazendo shows por Boa Vista. Ontem fez show em algumas casas de pagode. Hoje vai ter, amanhã também vai ter. A gente não sabe ao certo até quando ela fica aqui em Boa Vista. Mas ela é conhecida como a Ludmilla do pagode. Eu não conhecia pessoalmente, mas eu dei uma olhada no trabalho dela. Ela parece que ela é bem conhecida no Rio de Janeiro, no mundo do pagode. E ela tá aqui em Boa Vista, né? Tá aí fazendo shows e ela tá dentro da nossa programação da agenda cultural. Com certeza, tem muita gente que ama pagode aqui. Exatamente. Meu irmão, com certeza, esse é um recado pra ele também, se ele também quiser conferir. Então tá, José, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Até a próxima aqui no Papo de Redação. Obrigado, tchau, tchau. Vamos falar de esporte, minha gente. Olha só, o São Raimundo abriu a venda de ingressos para o jogo deste sábado contra o São Francisco do Acre pela 14ª rodada do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. A venda antecipada a compra, na verdade, antecipada pode ser feita pela internet, pelo site bilheteriadigital.com. Muito fácil, hein, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode acessar o nosso site, folhabv.com.br, clicar lá na editoria de esporte, que lá tem a matéria completa sobre o São Raimundo. Sobre esse jogo do São Raimundo que é decisivo, hein, gente? Amanhã, às 4 da tarde, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, o São Raimundo joga a vida dele na competição, né? Tá tentando uma classificação para a segunda fase. Vale ressaltar que os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia. Lembrando que quem adquirir pelo site tem uma taxa de 10% sobre o valor do bilhete, hein? No dia da partida, a bilheteria do Canarinho vai abrir às 2h30 da tarde. Vale ressaltar isso também. Você que preferir comprar presencialmente, a bilheteria vai abrir amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Após ser goleado pelo Águia de Marabá do Pará por 6-1 na última rodada, o São Raimundo caiu 2 posições no Grupo 1 e ocupa o 6º lugar
com 15 pontos, 3 a menos que o Maitá e Princesa dos Solimões. Com isso, uma das possibilidades do time para poder avançar para a segunda fase da competição é vencer por pelo menos 5 gols de diferença e ainda torcer para que o Maitá e Princesa dos Solimões sejam derrotados, né, respectivamente, para Nacional e Águia. Vale ressaltar que as equipes do Grupo 1 vão jogar no mesmo horário, às 4 da tarde amanhã, hein, gente? Vamos ficar atento aí. E outra notícia de esporte, para fechar aqui, minha gente, é a seleção feminina, né? Porque os jogos da seleção feminina vão acabar mudando um pouco a rotina de alguns servidores públicos aqui do estado de Roraima. Existem pelo menos 2 instituições que já anunciaram que vão ter um horário flexibilizado, né, alterado. A rotina de trabalho vai ser alterada por conta dos jogos da seleção feminina na Copa do Mundo, que já está rolando, né? A estreia do Brasil vai ser nessa segunda-feira, dia 24, diante do Panamá, pelo Grupo F. Depois a equipe vai jogar no dia 29 contra a França e vai encerrar a primeira fase contra a Jamaica no dia 2 de agosto. E vale ressaltar, os 3 jogos da seleção na primeira fase do Mundial vão começar às 7 da manhã, horário local. E falando ainda sobre as instituições, né, trata-se do Tribunal de Justiça de Roraima, que facultou tanto a servidores como a magistrados poder mudar a rotina de trabalho, né? Para as partidas que iniciam às 6h30 da manhã, o expediente vai começar às 10 da manhã. E nos dias em que os jogos vão começar às 7 da manhã, o expediente vai iniciar às 11 da manhã. Com isso, o Poder Judiciário vai funcionar nos horários. Vale ressaltar, isso aqui é muito importante para você que depende do Poder Judiciário, o pessoal também que vai trabalhar. Apesar dessa como é facultado essa questão, né, o Poder Judiciário vai estar aberto, né, durante os horários dos Jogos do Brasil, né, e para atender o agente público que optar por trabalhar no horário de expediente normal, né, o horário ordinário, né, convencional. Serviços essenciais serão mantidos no âmbito do Poder Judiciário Estadual e quem não trabalhar vai ter que compensar o que não foi trabalhado entre 1º de agosto e 29 de dezembro. Outra instituição que anunciou a alteração por conta dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina foi a Câmara Municipal de Boa Vista, que decretou ponto facultativo nos jogos da seleção brasileira na competição. E nessa primeira fase, né, vale ressaltar que o decreto vale aí para o primeiro jogo e o terceiro jogo, né? Até porque o segundo, contra a França, vai ser no sábado. Então, assim, ponto facultativo decretado na Câmara Municipal de Boa Vista, decreto assinado simbolicamente por 2 vereadoras da mesa diretora. A vereadora Juliana Garcia, vice-presidente, e a Aline Rezende, primeira secretária. E com essas notícias a gente encerra aqui a edição do Papo de Redação, com apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Adão Figueiredo, a edição de Fabiano Lopes, a apresentação e produção minha, Lucas Luquezzi. Participe sempre com a gente, enviando sua sugestão, seu comentário, sua crítica para o 999715300, 999715300 e também pela seção de comentários do nosso canal no YouTube, @tvfolhabv. A gente está também nas redes sociais, como @folhabv, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Muito obrigado, minha gente. Até segunda-feira, se Deus quiser.